Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus fica antes de Tiago, um pouco no final do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 7, verso 1. Quem achou, diga amém. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Aleluia. Olha o verso 11 agora. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, através da lei, se a lei trouxesse perfeição, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aleluia. Volta para o versículo 2. Melquisedeque, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, aleluia. Depois também é rei de paz, rei de Salém. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A maioria de vocês sabem desse assunto bíblico chamado sacerdócio. E talvez nem todos sabem que existem na Bíblia dois tipos de sacerdócio. Isso de Gênesis a Apocalipse. O primeiro sacerdócio que aparece na palavra de Deus é o sacerdócio de Melquisedeque, que é aquele sacerdócio que não dependia e nunca dependeu de um lugar físico para adorar a Deus. Os patriarcas se moveram debaixo desse sacerdócio. Abraão, por exemplo, construiu 4 altares. E desses 4 altares que Abraão construiu, nenhum deles foi dentro de um tabernáculo. Foi assim, ao léu, no vento, no sereno, diante da natureza. Abraão não levantou nenhum altar dos 4 num tabernáculo. Isaac, Jacó, esses homens, eles se moveram debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que é o nosso sacerdócio hoje. O sacerdócio levítico só entrou porque Deus precisava trazer a lei para Israel e através de Israel ao mundo, a fim de que todos nós tivéssemos conhecimento pleno do pecado. Porque a lei não foi dada para ajudar você em nada. Então, portanto, não tente cumprir a lei. Jesus fez isso por você. Infelizmente, muitos crentes ouvem isso, concordam com isso, mas as suas almas, as suas emoções são tão programadas no legalismo, nas regras. Não toque, não prova, não faça, faça, não, que
ainda que eles ouçam uma mensagem como essa, o comportamento deles é legalista. É um comportamento baseado na justiça própria, no esforço próprio. O que sempre resulta em você conhecer o quão pecador você é. Toda pessoa que pega as 2 tábuas de pedra e decide, eu vou carregá-las, ele vai chegar à conclusão no final do processo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo. Pastor, mas então eu não vou ler mais o Antigo Testamento. Não, você deve ler o Antigo Testamento sob a luz do Evangelho. O Evangelho explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sombra, é tipo, é figura. Você não pode pegar o Antigo Testamento e aplicá-lo literalmente, porque ele estava apontando para uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta as suas 2 mãos e grita bem forte comigo. O Antigo Testamento apontava para uma pessoa, Jesus. Jesus cumpriu a lei por mim, cumpriu a graça por mim e me deu a salvação. Sou salvo. Eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque Jesus pagou a minha dívida. Eu não tenho mais dívida. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Aqui o escritor diz, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, nós não precisaríamos de outro. Então fica implícito aqui claramente que através do sacerdócio de Melquisedeque, Jesus Cristo, nós recebemos perfeição. Eu não estou pregando para pessoas quebradas, destruídas, pobres, enfermas, enfraquecidas. Eu estou pregando para um povo perfeito em Cristo Jesus. Eu preciso que você diga algo para o irmão que está ao seu lado. Fala assim, irmão, não tente se sentir perfeito. Não, todo mundo. Põe a mão na mão dele e fala assim, não tente se sentir perfeito. Apenas creia na palavra de Deus. Não é o seu esforço que te deu isso, é a morte de Jesus que te deu isso. Quando Jesus foi sacrificado, você ganhou a perfeição. Porque Ele levou suas doenças, levou seus pecados, levou suas maldições, levou seus problemas, levou tudo aquilo que te impedia de ser igual a Deus. Ele levou lá na cruz. Hoje você tem no seu espírito o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Você tem a natureza de Deus. Quem é do céu aqui? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, na verdade, por um detalhe muito simples e te ajudar a entrar em algo nessa noite. Olha o que diz novamente o capítulo 7 de Hebreus, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Eu preciso que você repita essa frase. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Qual é a diferença desse sacerdócio para o levítico? Quem conseguiu pegar a diferença? No Levítico, você pegava a oferta, o carneiro, o animal, e você ia ao sacerdote. Você tinha que dar um jeito de chegar lá. Você tinha que dar um jeito. Se você não tivesse o que oferecer, você tinha que comprar, pagar, para que os seus problemas fossem resolvidos lá dentro do tabernáculo. Então, no Antigo Testamento, você ia. Agora, no Novo Testamento, é Ele que vem.
Diz aqui a palavra de Deus que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Você não tem ideia quantas vezes essa semana Deus saiu ao seu encontro. Você não tem ideia quantas vezes essa semana Deus se manifestou na sua vida. Deus abriu portas para você. Deus fechou algumas portas. Deus tirou pessoas do seu caminho. Deus trouxe pessoas para o seu caminho. Deus se moveu, não porque você é digno, mas porque Jesus é digno para você. No Antigo Testamento, eu subia para Jerusalém. No Novo Testamento, a Jerusalém desce do céu. Que isso, pastor? Você está doido? Não, está escrito em Apocalipse. A nova Jerusalém que desce do céu. No Antigo Testamento, a família que não subisse para adorar, sobre aquela família não viria chuva. Sobre aquela família não viria as bênçãos. Uma vez por ano, cada pessoa tinha que subir para Jerusalém. Mas no Novo Testamento você não tem que fazer nada. A Jerusalém te acha. Você não é tão inteligente assim para se esconder de Deus. Aleluia! Pai, acho que eles não entenderam eu falar de novo. Você não é tão inteligente assim para se esconder de Deus. Senhor, está começando a ficar bom, vou falar de novo. Você não é tão esperto assim para Deus não encontrar você todo dia. E essa semana inteira não vai ser diferente. Ele vai encontrar com você nas suas finanças, Ele vai encontrar com você na sua saúde, Ele vai encontrar com você no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Ele não é um Deus que te chama para ir, Ele é um Deus que desce e faz. Na lei eu vou, na graça Ele vem. Aleluia! Muitos usam esse texto para defender o dízimo. Está vendo? Está aqui o dízimo. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Pagou ou não pagou, gente? Os outros não queriam, não. Pergunta de novo. Abraão pagou ou não pagou? Pagou. Claro que pagou. Só que lembra, ele voltou de uma guerra, sim ou não? Para libertar Ló, sim ou não? E pegou todos os despojos da guerra, sim ou não? Sim. Tirou 10% e entregou para Melquisedeque, sim ou não? Sim. E os outros 90%? Não, mãe, 10% ele entregou para Melquisedeque, e os outros 90%? Os reis disseram assim: pega aí, o que você quiser, leva. Abraão disse assim: nenhuma correia, para que vocês não digam que vocês enriqueceram Abraão. Irmãos, ali Abraão não deu 10, ali Abraão deu 100. Você quer me combater? Quero, então dê 100%. Olha para o teu irmão e fala assim: que cara de cavalo é essa? Fala para ele. Eu não estou pregando irresponsabilidade com a obra de Deus. Claro, precisamos ofertar, precisamos semear, precisamos ser responsáveis, abençoar nossos pastores, abençoar missões, abençoar o reino, mas não pela lei, mas pela graça. Bate o pé no chão, dá um glória a Deus bem forte, igreja. Forte esse aplauso, porque esse aplauso tem que ter coragem. Fala assim para esse legalista do seu lado, fala: ei, legalista. Irmãos, eu estou pedindo, faça por obediência. Fala: ei, legalista, você entregou 10%? Aleluia!
E os outros 90 ficou com quem? Seu avarento. O que Deus quer nos ensinar é que quem cuida da obra dele é Ele. Quem cuida de mim é Ele. Nós ensinamos os irmãos a terem compromisso com o pilar, com a oferta, mas tudo debaixo de um princípio chamado graça. De um princípio chamado liberdade no espírito. Pastor, mas toda vez que você prega isso, ninguém entende. Entende sim, irmãos. As pessoas falam que vocês não entendem, sabia? As pessoas ficam me aconselhando a ensinar vocês direito. Pastor, você precisa falar rasgado. Mais do que eu estou falando rasgado aqui? Quem não sabe que nós temos que pagar pastor, temos que pagar energia, tem que pagar aluguel, tem que pagar água. Quem não sabe, meu Deus do céu? Mas aí você derrama a graça, a pessoa cai na libertinagem. E a libertinagem está sendo arrancada desse lugar essa noite, em nome de Jesus. Sacode o seu irmão e fala para ele, nem lei, nem libertinagem. Joga as mãos para cima bem alto e fala assim, Deus enviou a lei, a lei me enviou a graça, e a graça me enviou ao Espírito. Vamos repetir, Espírito Santo, confia em mim, levanta a mão e diga, a lei me enviou a graça. Chegou um ponto que não aguentei mais, tive que me render à graça de Deus, amém? Agora diga, a graça me enviou ao Espírito, e o Espírito me guia. Grita bem forte comigo, lei, graça, Espírito. Aponta para lá assim, diga Sinai, Calvário, Pentecoste, vida no Espírito. Aleluia. O Espírito Santo está levantando pessoas aqui que vão ofertar milhões no reino de Deus. O Espírito Santo já está prosperando algumas pessoas aqui. E eu não estou falando pela fé, porque eu já estou vendo. O Espírito de Deus já está prosperando algumas pessoas aqui. E essas pessoas vão transbordar financeiramente na obra de Deus. Não por uma obrigação, mas por um prazer, por uma alegria. Por querer ver essa visão que me libertou e te libertou, tocando o Brasil e as nações. Irmãos, como a igreja brasileira hoje é criança, na sua maioria, como eles são bebês, eles nem sabem o que eu estou pregando aqui hoje. Não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, muito menos sabe o que é andar no Espírito, quanto mais viver por fé. Mas alguns têm a coragem de dizer para mim, eu estou usando a força da expressão, deixa eu mudar a minha colocação, alguns teriam, nós estamos precisando de fazer um curso aqui de teologia. Cara, você não entende nem a lei e a graça, você não entende nem a fé, você não sabe nem quem é o Espírito Santo, você não conhece nem a voz do seu Deus, você quer diploma? Você quer um diploma para esfregar o seu ego e dizer, eu fiz o curso. Aí mais diploma. Tem gente que tem tanto diploma que eles estão com problema de coluna já, irmãos.
Tem gente com tanto diploma que não consegue mais andar por fé, porque está pesado, é muito diploma, muita doutrina, muita teologia, é muito homem. Jesus disse, olha, esse rico aí não entra no reino, não. Agora, vai com a sua fronte um pouco à frente, assim comigo, todo mundo. Faz assim. Todo mundo. Vai para frente só um pouquinho. Fale o mais forte que você puder. Diga assim comigo. Eu não. Eu sou livre. Livre para ser irresponsável? Não. Livre para detectar as vindas de Melquisedeque. Livre para perceber as visitações do Espírito. Livre para ouvir a voz de Deus e ser guiado. Gálatas capítulo 1, Paulo arrebenta com a lei. Gálatas capítulo 2, Paulo arrebenta com a lei. Capítulo 3, capítulo 4. Aí surge uma pergunta, então Paulo, como é que funciona então, Paulo? Aí Paulo diz assim, andai no Espírito. Sejam guiados pelo Espírito. Frutificai no Espírito. Vivam no Espírito. Quem recebe essa palavra? Chama alguém pelo nome e diga, fulano, chega de lei. Fala para ele. Não, quero ver você chamar o nome de alguém. Fulano, chega de lei. Eu não quero a lei. Eu quero o Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Agora, queridos, nesse processo de oração em línguas, quantos aqui têm orado em línguas? Nesse processo de oração em línguas, que interessante, são muitos processos. Assim, é bastante mesmo. Para você que tem a determinação de orar no Espírito, você tem que entender que tudo que começou no início, quando você começou a orar em línguas, vai permanecer na sua vida até o fim. Por isso, a oração no Espírito não é para todos. Teologicamente é para todos. Mas foi Paulo que disse, a fé não é para todos. Ainda que Jesus morreu na cruz por todos. O Espírito foi derramado para todos, mas nem todos perseveram sempre, porque os processos são os mesmos e eles não mudam nunca. Primeiro processo, faxina. Você começa a orar em línguas, vem a faxina. Segundo processo, desconstrução. É todo um emaranhado de pensamentos, teologias e doutrinas e pensamentos e conceitos que Deus vai arrancando, como que Jesus disse, toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Terceiro processo, edificação. Quarto processo, manifestação. Esses 4 processos, faxina, desconstrução, construção e manifestação. Vamos dizer junto? Eu falo e você repete. Faxina, desconstrução, construção e manifestação. Um pouco mais forte.
Principalmente as mulheres me ajudam mais. Então, vamos lá, diga forte comigo. Faxina. Os homens também, eu falei principalmente as mulheres. Vamos lá, faxina. Desconstrução. Edificação. E manifestação. Quando você se propõe a andar em oração, porque é diferente você fazer uma oração no final do dia, ou participar de uma vigília, ou no momento de extrema urgência, clamar o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Orei. É diferente você abaixar sua cabeça para agradecer o alimento. Alguém aqui faz isso? Agradece o alimento? Quem não faz? Eu também não faço, não. Não, sério, eu não faço mesmo, não. Eu só estou perguntando, gente. Eu não sou... Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um caminhar em oração. É como se você fosse sendo edificado pelo Espírito Santo no seu coração, e Ele vai colocando as peças certas, sempre no processo. Mas ao mesmo tempo, Ele vai empurrando as peças erradas, sempre no processo. Vocês não têm ideia a preciosidade do que eu estou falando agora. Porque tem gente aqui que está orando e tem gente que vai começar a orar. Então ouça isso. Muitas vezes o Senhor, Ele coloca coisas em você quando você ora em línguas. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 14:4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Amém? Mas nem sempre Ele coloca. Jesus diz, quem tem, se lhe dará. Quem não tem, até o que tem, será tirado. Tem coisas que você não tem, irmão. Como assim, pastor? Não foi Deus que te deu. Foi o diabo, foi a religião, foi um familiar, foi o mundo. Quem não tem, até o que tem que ser tirado. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos dificuldade espiritualmente, principalmente debaixo da palavra da fé, de lidar com perdas. Você concorda comigo? Difícil. E amados, nós somos tão complicados que até algumas perdas que nós mentalmente achamos que devemos ter mesmo, na hora de ter a gente não quer soltar. Você sabe que não foi Deus que mandou, mas na hora do Espírito Santo cortar, você, Espírito Santo, não corta não, peraí, para. Alguém talvez diga, eu já entreguei o meu livre-arbítrio para Deus. Isso é uma heresia. Deus não pega o seu livre-arbítrio e não vai pegar nunca. Ele só vai cortar se você permitir. Eu vou dizer com mais ousadia. Posso? Ele só vai cortar se você quiser. A edificação te leva a um lugar aonde você quer que aquilo saia da sua vida. Como é que eu sei que eu estou sendo edificado? É porque tem coisas que antes para mim eram normais, de boa,
boa, tranquilo. Mas agora, eu não quero elas na minha vida mais. Eu quero que saia. Esse processo, para quem caminha em oração, ele nunca vai passar. Ou seja, Deus vai estar sempre te fascinando, meu irmão. Deus vai estar sempre te desconstruindo. Deus vai estar sempre te construindo. Haverá sempre manifestações de Deus na sua vida. E você continua orando e Deus vem com a faxina novamente. E vem mais desconstrução. E vem mais construção. E vem mais manifestação. Aleluia. Aí você pensa assim, agora eu estou bom. Aleluia. Já posso virar pastor. Aleluia. Só que você não para de orar em línguas, tira essa besteira da cabeça. Entendeu, irmão? Aí você quer lá baixou, remanda, rebanamaná. Aí o Espírito Santo, a oração em línguas, ela expurga. Ela expurga tudo que deve ser expurgado. Você vai ficando mais humilde. Você vai amando mais. O medo vai desaparecendo das suas emoções. Antes você era guiado por medo e o medo ativava atitudes em você. Agora isso não existe mais. Imagina, irmão, olha para mim. Imagine o que é não ser guiado por medo. Queridos, vocês não têm ideia o que eu estou falando, eu vou repetir. Não, se eu cair aqui, eu pulo ali, não caiu, eu machuco, não, aleluia. Levanta a sua mão, fala bem forte comigo. Imagina uma vida sem medo. Aparece um caroço no seio da irmã. Não no seu, viu, irmã? Outra irmã. Vocês entenderam, vocês entenderam. Amém, pastor Geraldo? Você me entendeu, pastor Geraldo? Irmã nenhuma, mas assim, uma irmã, talvez, um dia. Que não existe. Parece um caroço, só que ela não tem medo. Ela assiste na televisão que pode ser câncer de mama. Mas ela assiste na televisão do Espírito que ela já está curada. Aí ela esfrega a mão assim no carocinho, falando assim, oh Jesus, obrigado, o Senhor me curou esse negócio aqui. Caroço, deixa eu te falar uma coisa. Você quer quantos dias para você sair daí? 1, 2 ou 3, você escolhe. Vou te dar um dia. Sai. Irmãos, eu já devo ter sido curado por Deus, mais ou menos dessa maneira aqui. Assim, só de fazer assim, sai. Eu acho que umas 30 mil vezes. Sim, eu estou jogando um número, eu não sei. Você não tem ideia como é simples receber uma cura. E agora nós vamos ter o momento mais profético desse culto. Então senta direito na cadeira, agora o negócio vai ser forte. Estufa o peito assim, levanta a cabeça, vai assim. Não é assim não, gente, é assim. Se você fizer assim, pastor Hebe é satanista, cuidado. Eu não vou naquela igreja mais, aquele pastor é satanista. Eu acho que a pior igreja do satanista vinha aqui, sabia? Mas não vou falar sobre isso agora, mas
Confia em mim. É o pior lugar do satanista, é aqui no Ouvir e Crer. Porque aqui não tem um plano de carreira para ele, entendeu? Aqui não tem ninguém à venda. Aqui os cargos, não tem cargos à venda para ele poder ocupar a liderança e escrachar com a igreja. Vamos lá, fala assim: eu recebo agora a unção do capilote. Ô Geraldo, não, mãe. Você voou, né? Você voou, o Geraldo voou. Vamos lá, de novo. Levanta a mão, gente. Diga: eu recebo agora a unção do capilote. Doença, sai. O André não aguentou, está indo embora. É muita heresia para a noite só, né, André? Aleluia. Você saiu bem, você saiu bem. Amados. Oi? Amém. Brincadeira, brincadeira. Tem muita unção aqui hoje. E quando tem muita unção assim, eu fico brincalhão. Quando é glória, eu não fico brincalhão não. Mas quando é unção, é legal, a gente brinca. Amados, então duas coisas. Primeiro, Melquisedeque vem. Essa noite ainda você será visitado por Melquisedeque. Por que eu estou dizendo isso? Porque é debaixo dessa aliança que eu estou. Eu não estou debaixo de uma aliança em que eu vou. Eu estou debaixo de uma aliança em que Ele vem. Amém? Segundo lugar. Gente, a Bíblia que eu ganhei de presente essa Bíblia aqui. Como é que lê isso aqui? Assim que lê. Segundo lugar, decida aceitar as visitas de Melquisedeque, porque sempre que ele te visitar, ele vai começar algo novo na sua vida. Ou seja, as coisas não terão mais origem em você, as coisas terão origem em Deus. Você vai fazer muita coisa, a diferença é que elas nasceram em Deus. Pastor, e o que eu faço? Simples. Quando Melquisedeque vem, ele traz duas coisas. Ele traz pão e vinho. O Espírito e a palavra. Se alimente. Se alimente do Espírito, se alimente da palavra. Melquisedeque não tem outra coisa para te dar. Ele vai te trazer pão e vinho. 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 E você por dentro vai sendo transformado por aquela comunhão. Aleluia. Aleluia. Faz assim com as suas mãos. Comece a agradecer a Deus.
Fecha seus olhos, assentado como você está. Fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor veio. Na antiga Jerusalém nós íamos, a nova Jerusalém desce. Pode ler lá em Apocalipse, é exatamente o que está escrito. A nova Jerusalém que desce do céu. Está vindo cura sobre você agora. Doenças estão desaparecendo do seu corpo. Está vindo paz à sua alma. A nova Jerusalém ataviada como noiva. Que desce do céu. Tem tanta ajuda chegando nesse lugar, irmãos. Pare de duvidar de Deus. Saia dessa crise circunstancial. Ele sabe que houve uma guerra. Ele sabe que houve uma guerra. Mas Ele veio te visitar. Por que Melquisedeque não veio antes da guerra? Por que ele veio depois? Porque para Deus se relacionar comigo, Ele se relaciona com o feito dentro de mim, com a fé dentro de mim. Ele não veio antes, Ele veio depois, porque tudo já está feito. Erga sua voz em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, Deus vai te batizar agora. O Senhor está pedindo para algumas pessoas aqui deixar a religião. Abandone esses conceitos que, com o passar dos anos, foram pesando em você. Joga isso fora. E mesmo que você atravessou um vale, o Senhor te diz: eu trago vinho e pão. Eu sou o Deus que vem. Eu sou o Deus que vem. Aquela música. Levanta suas mãos bem alto. Kirabassokotoloborribabababai.
Melquisedeque está chegando na sua vida. Rei de Salém, Rei de paz, Rei de paz. Toca, 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 Espírito Santo, toca, Senhor. Rei de Salém. Esse é o seu pai. Levanta a tua mão, meu irmão. Você vai reinar com ele sobre Salém. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Esse é o meu sacerdote. Esse é o meu sumo sacerdote. Então esse pão e esse vinho não é da terra, é do céu. Não é comida de homens, é comida de Deus. E o Espírito Santo resumiu tudo dizendo: não é lei, é graça.